Bem-vindo à FPF TV. Aqui você acompanha mensalmente o melhor do futebol paulista. E nesta edição você acompanha uma entrevista exclusiva com o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos. Há 40 anos, o futebol paulista vivia um de seus momentos mais marcantes, com a vitória do Corinthians sobre a Ponte Preta e a quebra de um tabu de 23 anos sem títulos do Alvinegro da capital. O ídolo Basílio relembra a conquista. Você vai entender a ideologia do trabalho de PC Oliveira, técnico da Ferroviária, um dos clubes classificados para a fase decisiva do Troféu Interior. PC mostra como o trabalho de base no futsal influencia no futebol de campo. FPF TV, esse é o meu jeito. Antes de assumir a federação, eu vinha pensando, eu vinha analisando, eu já tinha uma ideia, uma experiência do que dava certo, do que não dava certo. Eu tinha duas coisas na minha cabeça. Precisávamos de alguém que representasse os atletas. E também eu não enxergava uma entidade de administração sem ter uma diretoria de arbitragem, que são departamentos que compõem a entidade que a gente participa, administra. Trabalhar seriamente em fazer uma equipe de profissionais de alto nível. Capacitação para treinadores, para marketing, para jurídico, gestores de clubes. Em resumo, nós fazemos futebol em conjunto com todos os atores do futebol. O programa de excelência foi criado para, junto com os clubes, melhorar e crescer a gestão deles. Cada clube luta contra ele mesmo para ser melhor do que o ano anterior. São 8 quesitos de gestão que são avaliados. Essas informações são encaminhadas pelos clubes mensalmente aqui para a federação. E por meio dessas informações a gente concede pontuação para os clubes para que eles possam cada vez mais melhorar a tua gestão, avançar na gestão. E no final do ano a gente fecha os resultados e faz essa premiação. Acompanhamos de perto os clubes, o envolvimento deles, suas dificuldades, seus problemas. O mais importante nesse primeiro ano, esse ano pioneiro aí no programa de excelência, não é nem o dinheiro, não é nem o troféu, mas sim a participação dos clubes. Os clubes deram um pontapé inicial para começar a participação nesse programa, para começar a tua melhoria na gestão. E isso, para nós, é o objetivo maior. Criamos, junto com o Mauro Silva, uma relação estreita com atletas e com jogadores. A participação deles, atletas, dos treinadores, de coordenadores de base, nos fizeram evoluir nessas competições. Foi isso na Copa São Paulo de Júnior, foi na divisão de profissionais, foi no Sub-15, Sub-17. A gente está preocupado em desenvolver o futebol masculino, feminino, aprimorar as competições. Teve um seminário de categoria de base outro dia aqui, teve encontro técnico da categoria Sub-11, nós fizemos ajustes nas categorias Sub-11. Além da gente ter esse canal de comunicação direto com os atletas, para a gente poder atender as demandas, solicitações, salários atrasados, por exemplo. Às vezes algum atleta me passa um WhatsApp, falo com o Reinaldo entra em contato com o presidente, o que está acontecendo, porque os salários estão atrasados. Preocupação com o produto futebol. Cada um dar um pouco mais pelo produto futebol. Eu acho possível. Resolvemos trabalhar junto com os clubes a sustentabilidade e a presença do torcedor nas partidas. O torcedor se envolveu tão firme, tão atuante, que já chegamos a mais de 1 milhão de torcedores no estádio e já trocamos mais de 2 milhões de garrafas PETs, em parcerias com ONGs, com prefeituras, com secretarias de meio ambiente. Criamos uma coordenação de futebol feminino. Trouxemos a Aline, atleta, dirigente, treinadora, capitã da seleção brasileira, se envolveu nesse projeto para valorizar o futebol feminino no estado de São Paulo. E acho que o convite veio na hora certa, no momento certo, ele na presidência da federação, com uma nova gestão, com novas pessoas. Eu acho que eu me encaixei bem nisso, né? Quando eu cheguei, a primeira coisa que ele disse para mim foi: a gente precisa de um campeonato de base. Em menos de um ano aqui na federação, a gente tem a primeira edição do Campeonato Paulista Sub-17 com 17 clubes. Isso era um sonho do futebol de São Paulo, era um sonho meu, era um sonho do time da federação em poder fazer. Essa ideia se tornou realidade, saiu do papel e foi para o campo. Foram 8 meses talvez aí, com muitas coisas positivas acontecendo, muitos elogios das pessoas que eu acabo indo
encontrar, conversar, que percebem esse novo momento da federação, que vem de fato quanto as coisas estão caminhando, seja no futebol feminino, seja no departamento de integração de atletas, programa de excelência, a federação está diferente. Queríamos uma ampla reformulação na forma de fazer a arbitragem em São Paulo. Trouxemos o Dionísio para a Federação Paulista de Futebol, uma pessoa que tem um profundo conhecimento para montar este novo projeto. É uma comissão independente e que, estatutariamente, devem participar somente ex-árbitros de futebol. Nós temos o desenvolvimento da arbitragem, a escola de arbitragem e a comissão de arbitragem. Isso não quer dizer que o árbitro não vai errar. O árbitro erra, o dirigente erra, o atleta erra, o treinador erra, o médico erra. Todos nós somos seres humanos. Ainda mais trabalhando sobre emoção, é um complicador a mais. Mas eles não tenham dúvida, a arbitragem de São Paulo está muito mais bem preparada do que antes. Nos últimos 2 anos, 15 e 16, nós quase que triplicamos a receita dos clubes. A federação abriu seus cofres sem abrir mão do seu equilíbrio financeiro para gerar receita adicionais aos clubes. Todos esses projetos, todas essas competições são sempre discutidos com exaustão com quem faz o futebol, com os clubes. Eles participaram efetivamente de todos os arbitrais, no A2, no A3, na base, no feminino adulto, no feminino do sub-17. Discutimos com os clubes, decidimos com os clubes e fazemos acontecer com os clubes. Os resultados são muito melhores em se comparando edições anteriores. Senhoras e senhores, Ponte Preta e Corinthians vão realizar a sua 6ª partida neste ano de 77 e a mais importante de todas. Começa o jogo, é agora que se decide o campeão paulista de 1977. Na minha geração, a menina dos olhos era o Campeonato Paulista. Inclusive dito pelos próprios jogadores que chegaram no Corinthians, que era o sonho da vida deles era disputar um Campeonato Paulista. Então, eles conviveram com aqueles anos lá, né, de não conquista, então era uma pressão em cima de pressão. Era o que o torcedor queria, então ficou-se a expectativa de pelo menos se classificar e irmos para uma final. De repente a bola reaparece lá vindo de trás da fumaça. E foi para a final contra a Ponte Preta. Mas o torcedor sempre foi desconfiado, né, do que tinha acontecido naquela final de 74, né, com o Palmeiras. Geraldo, Vladimir, Romeu. É o homem que procura partir. Joga bem para Luciano. Tiro longo de Luciano na trave. Volta para Geraldão. Cruzando Geraldão. Olha a bola desviada. Corner. Incrível o chute de Luciano. Violentíssimo para tocar na trave. Pelo lado esquerdo da meta de Carlos, que salvou-se do primeiro lance perigoso do Corinthians. O Morumbi, qualquer clássico que houvesse, era 110, 120, 130 mil pessoas no clássico, né? Pacaembu com 60, 70 mil pessoas no Pacaembu. O torcedor ele ia sempre na expectativa de chegar a uma final e tirar aquele grito engasgado que estava na garganta do torcedor corintiano. Havia uma desconfiança muito grande por parte do torcedor, do dirigente também. Só que esse grupo formado praticamente com o Oswaldo Brandão e o próprio Vicente Mateus foi um grupo muito forte. Romeu, Vaguinho, Basílio, olha a saia direita do gol. Um chute perigosíssimo em que o goleiro conseguiu tocar pela linha de fundo. O estado do gramado é ruim, porque choveu bastante. Eu fui escolhido, né, para fazer uma função
diferente do que eu jogava como meio-campo. Então eu fui jogar praticamente na lateral, correndo atrás do Odirley. Oscar. Rui Rei. Usou a mão, né? Levou com o braço. Agora ele leva a bola com o braço e faz isso aí, merece um cartão. Já pediu o cartão amarelo e é prontamente atendido pelo senhor Dulcido Vanderlei Bosquilha. Botou vermelho. Terceira partida, o time se concentrou de uma forma bem diferente, né? E em qualquer setor, nós mesmos, eu passava perto do Zé Maria e eu falava, ó, Tuta! Então ele dava uma demonstração que estava concentrado da sua responsabilidade. Então essa responsabilidade que foi dividida para nós, entre nós mesmos, ela acabou surtindo efeito que nós acabamos surpreendendo o time da Ponte. E 1-0 não foi o resultado normal, não. Era para ter sido uns 3, 4-0 para o Corinthians, pelo que nós fizemos, que nós criamos de oportunidade no primeiro tempo. Para Basílio. Romeu. Sobe Marco Aurélio. Lá vai Zé Maria. Foi uma falta do lado direito do portão principal do vestiário, né? Do lado direito, o Ângelo pôs a mão na bola, o Zé Maria cobrou, nós tínhamos uma jogada que eu saía sempre no primeiro pau. E eu vim de encontro a essa bola, eu resvalei de cabeça, ela deslocou toda a defesa da Ponte Preta, ela sobrou para o Vaguinho chutou essa bola, pegou no travessão, ela voltou, o Vladimir cabeceou, ela bateu na cabeça do Oscar, veio para mim. Ela veio para mim, eu peguei de bate-pronto e hoje eu estou aqui dando essa entrevista graças a esse gol. Defenderam, entrou, Basílio! Finalmente, 36 minutos, 48 segundos, Basílio, Corinthians, 1, Ponte 0. Mais uma loucura esse ataque do Corinthians. A bola ficou tocando no travessão, tocando na defesa e não entrava de jeito nenhum. Eu, sinceramente, eu me vejo como uma pessoa escolhida. Não só por causa do gol, mas principalmente quando me colocaram numa posição, fazendo uma função que acabou mexendo até no plantel mesmo, por causa do Vaguinho, que o Vaguinho não pôde jogar o primeiro jogo, ele estava suspenso, tanto ele e o Romeu. Jogou do lado direito como lateral mesmo, eu, e do lado esquerdo jogou o Adãozinho. Então nós cumprimos a risca e nós dificultamos e acabamos surpreendendo a Ponte. Agora, Corinthians 1, Ponte Preta 0. Era castigo muito grande para o Corinthians não conseguir o gol. Tem o domínio amplo da partida, as oportunidades sendo criadas. A bola bate aqui, bate ali, não entra. Finalmente, a 36 minutos e meio, o Corinthians, através de Basílio, fica a 8,5 minutos do título de campeão paulista de 1977. É por isso que eu acho que de repente, quando acontece a falta, que o Zé Maria bate, que a bola vai para o Vaguinho chuta no travessão, ela estava mais para o Vladimir fazer o gol do que eu, praticamente. E eu perguntei para o Vlad falou que ficou com receio de girar a cabeça e colocar nos cantos e essa bola ir fora. Então, como ele se sentiu absoluto, ele subiu, ele foi cabecear. Quando ele cabeceou, o Oscar levantou, apareceu na frente dele. Então, essa bola bateu na cabeça do Oscar e ela veio para quem? Na minha direção. Então, por isso que você vê toda a origem da jogada, toda a origem do gol, ela praticamente é descrevida, por isso que eu falo que, de repente, eu acabei sendo o escolhido também até para se fazer o gol. Chega Vladimir. Para Russo. Russo e Carlos, a bola bate no seu pé. Escapa e Oscar é quem salva. Nós ficamos até quase 5 horas da manhã, tomando cerveja, falando, né, do jogo, a loucura que foi, tudo, fazendo comentário.
Aí eu subi para tomar um banho e dormir, né? Aí não deu nem tempo. Na hora que eu deitei assim, minha mãe, os repórteres estão aí, para você dar entrevista. E os garotos que estavam indo para a escola paravam tudo de frente à minha casa. Aí paravam botaram o bandeirão na minha janela, fizeram um oba-oba, coisa mais linda do mundo, entendeu? Então aí eu desci, fui lá atender as crianças que iam para o colégio, ficamos ali conversando, tirando foto, essas coisas, né? Que não era que nem hoje tem celular, na época era xereta mesmo. Era uma máquina que os garotos sabiam que eu morava lá, falaram, vamos ver se localiza o Basílio para tirar uma foto com ele. Aí eles se reuniram lá, tirei uma foto, mas isso porque tinha a TV, né? O Bom Dia São Paulo, que já parou e pediu para fazer uma gravação. Aí eu fiz a gravação com eles lá, mas cheio de crianças que ficaram ali em volta. Foi uma coisa marcante, boa, bonita. E fora os torcedores, né, que tiveram o privilégio de curtir na Avenida Paulista. Para o lado de Vaguinho. Zé Maria. Falta já punida de Ângelo. 50 minutos. Consiga apita o fim do jogo. Senhoras e senhores, finalmente, Corinthians, campeão paulista de futebol. Eu vejo o futebol brasileiro como uma coisa única. O futebol brasileiro passou a ser discutido de 2014 para cá, depois de uma derrota cachapante. Mas assim, nós tivemos já outras derrotas. E não se discutiu tanto o futebol como se discutiu agora. Começa a aparecer no mundo treinadores ousados jogando de maneira diferente. Isso é modernidade do futebol. Então não adianta eu querer que meu clube jogue como o Barcelona. É moderno, é bonito pra caramba, mas não é assim que funciona. Mas o que dessa modernidade que o Barcelona mostrou para o mundo é necessário para a minha equipe? Qual é a essência do nosso jogo? Onde está localizada a essência do futebol brasileiro? Porque assim, eu não me via no futebol. Mas as pessoas no entorno me viam no futebol. E estavam já há algum tempo dizendo isso para mim. Depois que eu estive na Espanha e consegui olhar as estruturas de base do futebol, eu comecei a ver algumas coisas e você queira ou não, você traça um comparativo. Esse é o conhecimento que você vai buscar, que não despertou em mim nada para o futsal, não, para o futebol. Me despertou a área de formação, tentando fazer com que o futsal fosse o início da ferramenta total para você atingir um nível de jogador de futebol melhor. Eu tenho um compromisso com as pessoas que dirigem o futsal brasileiro, vou honrar esse compromisso. Aceitei o convite, houve uma negociação para que eu pudesse fazer o Paulistão como técnico da Ferroviária. Estão cobrando a defesa, bate, rebote, sobra para eles, transição. Então eles estão num jogo de conforto deles, que é defender e contra-atacar. E nós estamos oferecendo isso. A formação que eu vejo, ela precisa recuperar o que o jogador brasileiro sempre teve, que é a capacidade de romper o sistema. É uma fronteira, né? Onde o treinador atua e solta o jogo na mão do jogador. Até porque o jogador brasileiro gosta de receber tudo mastigadinho, né? Tudo prontinho. E não dá. Não é a nossa essência. Nossa essência é resolver problema. E isso o futsal sempre fez muito bem. Porque por mais tático que você seja o futsal, chega um momento que o cara nem te olha mais. Ele sabe que ele vai resolver o jogo. Ele precisa resolver o jogo. E eles resolvem. As equipes hoje, e a gente analisa pela imprensa analisando o jogo, ela analisa o jogo taticamente, né? Analisa o posicionamento tático, ela analisa o comportamento do jogador. Mas e aí? Cadê? Estádio cheio, dá para o cara conversar? Não dá. Então cadê aquele jogador que resolve problema dentro do jogo? Que era o que a gente sempre teve.
eu vejo a profissão de treinador de futebol como uma profissão insalubre. Então hoje na Ferroviária nós temos 6 treinadores. Dentro do campo sempre 4 treinadores. Eu, Ricardo e mais os 4 da base. Por quê? Porque nós temos treinador para bola parada, temos treinador para transição, temos treinador para ataque, temos treinador para defesa. Por quê? Porque os jogadores, eles conversam com os treinadores para tratar os assuntos da equipe realmente. Das bolas paradas, da transição, da construção do jogo, da defesa. Então isso está sendo feito e está muito legal nesse início. Então hoje nós temos todo mundo envolvido nisso, com liberdade de ação. Palmeiras construindo, quando a gente baixa ali, o Palmeiras vai construir. Eles tocam bem a bola, tem qualidade, toca de primeira, movimenta, o Egídio vem de volante, o Zé sai lá pelo lado, o Michel cai às vezes junto com o baixinho aqui, junto com o Keno. Eles estão movimentando para bagunçar vocês. Eles tentam. Quando eles pouco espaço, é outra bola, é outro piso, você controla melhor a bola. No futsal, então você resolve o problema com mais facilidade, porque a bola não foge tanto do seu controle. No futebol, ela foge um pouco do seu controle. Mas está se treinando no pouco espaço, passe, muito passe, né? Está se treinando pouco controle. O que é controle? Controle é você, sabe não, dominar a escapa do cara. Escapa do cara, o problema já se apresentou, a sua cabeça está limpa para resolver esse problema. Hoje a gente vê esse atraso. O cara consegue controlar a bola, escapar e o problema ainda não processou o próximo instante do jogo. Como que a Bélgica, que não tem um título do mundo, não tem nada, forma um jogador mais caro que o nosso? Treinamento esportivo. Então tem como treinar controle. Tendo mais pessoas passando informação, criando menos dependência da beira do campo, as funções são executadas e isso é uma coisa que nós estamos batendo na tecla. Não muda, não adianta tomar gol e mudar, não muda, o que está traçado segue. Nós vamos construir o jogo daqui de fora para dentro, não de dentro para fora. Ele resolveu fazer uma coisa que não deu certo, sabe? Então a gente não trabalha dizendo que não deu certo. Eu digo que eu prefiro de uma outra maneira, mas sem invadir o lado deles. Sabendo que eles, como atletas, e o jogador brasileiro tem isso, com mais qualidade técnica do que a grande maioria, eles querem invadir o seu espaço. Eles querem jogar menos taticamente, eles querem jogar, sabe, mais bagunçado. Eles querem o caos, né? Eles querem o caos e você mantém a sua barreira e a sua fronteira. Música